Parlamentares acionaram o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República para questionar despesas do governo federal com alimentos. Segundo o portal da Transparência, só com leite condensado foram gastos mais de 15 milhões de reais no ano de 2020. O Wellington Valadão está aqui para contar os detalhes para a gente. É importante a gente lembrar, Wellington, que esses alimentos vão para todo o Poder Executivo, inclusive para alimentar tropas do Exército e universidades públicas. Mas o valor acabou chamando a atenção de senadores e deputados. É isso, Cecília. Aí os parlamentares formalizaram esse pedido de investigação no Tribunal de Contas da União, no TCU, pedindo a abertura de investigação sobre as compras dos alimentos do governo federal. Isso foi depois do site Metrópolis mostrar gastos do governo com alguns produtos. Nós conseguimos acessar o portal da Transparência, que chegou a sair do ar e ainda tem lentidão. E no site confirmamos que entre os gastos com os alimentos do governo federal, a gente tem aí a imagem do site, estão 15 milhões de reais que foram gastos com leite condensado em 2020. Desses, mais de 14 milhões foram gastos pelo Ministério da Defesa, que cuida das Forças Armadas, segundo o que está aí no site do portal da Transparência. E a Secretaria de Educação gastou pouco mais de 1 milhão de reais com o leite condensado. Depois vem o Ministério da Justiça com 327 mil reais e o Ministério da Saúde com gasto de 51 mil reais com leite condensado. A representação no TCU para que isso seja investigado foi protocolada pelo senador Alessandro Vieira, também pelos deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni. E os parlamentares argumentaram que o aumento das despesas, segundo eles, fere o princípio da moralidade administrativa. A gente tem aí um trecho do documento que diz o seguinte: diante da competência do Tribunal de Contas da União, de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, a adoção das medidas adequadas para verificar a legalidade, legitimidade e economicidade das compras efetuadas a título de alimentação do governo federal, culminando-se as sanções cabíveis. Nós temos também um outro trecho que nós separamos desse documento aí, que contextualiza os gastos neste momento de crise, de pandemia, que diz o seguinte, vamos ver aí mais um trecho. Em meio a uma grave crise econômica, sanitária, o aumento de gastos é absolutamente preocupante, tanto pelo acréscimo de despesas, como pelo caráter supérfluo que muitos gêneros alimentícios mencionados apresentam. E o senador Randolfo Rodrigues também entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União, pedindo a apuração desses excessos nos gastos com alimentação. E representantes do PSOL, deputado Davi Miranda, também as deputadas Fernanda Melchiona e também Sâmia Bonfim, protocolaram uma ação para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abra uma investigação sobre os gastos. A Controladoria-Geral da União afirmou que o portal chegou a sair do ar porque teve muitos acessos desde ontem e que eles estão trabalhando para restabelecer isso. A gente tem também aí um trecho do documento do PSOL que destaca que esses gastos foram descompensados, principalmente no momento que a gente vive aí de pandemia, em que chega a faltar até oxigênio no Brasil. Nós pedimos uma resposta do Ministério da Defesa sobre o gasto com leite condensado, mas ainda não recebemos. E os outros ministérios também não comentaram. Cecília. Obrigada, Wellington, pelas informações. Valdo Cruz e Ana Flor já estão aqui. Valdo, começo por você a sua análise sobre essa história.